Olá, sejam bem-vindos ao Band Entrevista. Além dos vencedores do Oscar, uma cena chamou atenção na noite de gala. O ganhador da estatueta de melhor ator, o brilhante Will Smith, não gostou nada da brincadeira que o apresentador e comediante Chris Rock fez com a esposa dele durante a apresentação de melhor documentário. A companheira de Smith, Jada, tem uma doença chamada alopécia, que fez com que ela decidisse raspar a cabeça. E foi sobre a careca dela que o comediante decidiu fazer uma piada. Ao ouvir falar da mulher, Smith se levantou da cadeira e deu um tapa na cara do comediante. No primeiro momento, quem viu a cena achou que se tratava de uma encenação, mas não fazia parte do script e terminou sendo o momento mais marcante da cerimônia do Oscar 2022. Desde então, muita coisa aconteceu. Smith pediu desculpas, a academia iniciou um processo de investigação que pode culminar, inclusive, na perda da estatueta. Mas até onde vai o limite da brincadeira? Para fazer rir, vale tudo? Inclusive brincar com a dor do outro? Por outro lado, qual a importância do controle emocional? Como controlar a impulsividade? Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o psicólogo Vitor Barros Rego. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui, viu, Vitor? Obrigado, Renata, pelo convite. É isso aí, vamos falar desse assunto que virou sendo aí o assunto do momento e não por menos, né? Eu vou começar pedindo para o Neto soltar aí essa cena, que foi uma cena realmente tão marcante, eu acho que vai ser aí durante séculos falada, né? Solta aí, Neto, por gentileza, essa cena aí. I'm out here. Uh-oh, Richard. Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. My wife's name out your fucking mouth. Wow, dude. Yes. It was a G.I. Jane jump. Keep my wife's name out your fucking mouth. Pois é, eu estava vendo o Oscar, porque eu amo o Oscar, amo o filme, né? Essa cerimônia eu acho ela belíssima. E confesso que quando eu vi, acho que 90% ou 100% das pessoas acharam que realmente aquilo fazia parte do script, né? Porque tem muita encenação ali, né? Mas quando ele se sentou e ele começou a falar, isso que a gente acabou de ver, eu vi que ele estava muito bravo mesmo, assim. Apesar dele ser um excelente ator, eu achei estranho. E depois a gente viu que realmente ele se incomodou muito. Depois ele pediu desculpas, ele falou, inclusive, estou envergonhado, disse que não há lugar para violência no mundo de amor e de bondade. Ele se sentiu envergonhado, ele disse que foi inadmissível o que ele fez. Mas, enfim, vamos começar aqui o nosso debate. Vale tudo para fazer rir? Com certeza não, né, Renata? A brincadeira feita pelo comediante foi uma brincadeira que envolvia uma doença, né? E se trata de algo que não está muito no controle dela e tem uma outra questão muito forte, que o quão significativo é para a mulher o cuidado com o cabelo, né? Enfim, há uma série de pressões estéticas com as mulheres, né? E ela levou um forte processo adiante para poder se aceitar dessa forma, né? Embora ainda precisasse e precisa ainda tratar. Então, é o tipo de brincadeira que só uma pessoa ri. Então, esse tipo de brincadeira, ela não tem graça, não é mais uma brincadeira e já passa a ser uma forma de violentar psicologicamente a pessoa, né? No caso da Jada, ela, até mesmo outras filmagens, né, captaram ali a reação dela quando houve a piada. Exatamente. E ela mesma também estava muito, mas muito triste e frustrada com esse tipo de brincadeira numa cerimônia como essa, né? Perfeito. O Chris Rock disse que ele não sabia, né? Enfim, não nos cabe aqui também analisar se ele sabia ou não sabia. A família é muito famosa, né? A família de Will Smith é muito famosa, os filhos, a esposa dele também, ela é uma atriz, é uma pessoa super famosa, não só pelo fato de ser a esposa de Will Smith, ela é uma mulher que tem todo o talento dela e ela decidiu vir a público e falar sobre a alopecia, a doença dela. Como você disse, foi um processo doloroso. Ela é uma mulher muito bonita, independentemente de estar com cabelo ou não,
Mas foi um processo doloroso por toda a questão estética, como você falou, porque o cabelo para a mulher ele envolve várias coisas, né? Agora, você falou uma coisa muito interessante, assim, que é uma coisa que eu falo sempre pro meu filho. Brincadeira é quando tá legal para todo mundo, né? É quando todo mundo tá gostando e quando todo mundo tá rindo. Se uma pessoa não tá gostando, aí já não é mais brincadeira. Eu acho que hoje em dia, com as redes sociais, as pessoas perderam muito, muito esse bom senso, né? De ver a dor do outro. E, sobretudo, eu digo isso nas redes sociais mesmo, onde a gente tem, inclusive, o nosso Band de Entrevista anterior, foi um debate muito importante também, onde a gente trouxe a questão da democracia, o meu direito de falar. E aí a gente trouxe temas como nazismo, como holocausto. Até que ponto a democracia, o nosso direito de falar, e aí eu estou trazendo esse debate também, a dor do outro, até que ponto vai o meu direito e aonde entra o direito do outro, né? E aí também, claro que entra em debate também o próprio ato do Will Smith, o ato agressivo dele também, né? Há que se debater também a agressividade, né? Justamente. Essa liberdade de expressar, né, a sua opinião, você tem essa liberdade, mas ela tem que passar pelo bom senso, né? A gente ainda convive em comunidade e é o coletivo quem também acaba mensurando e dizendo isso tudo. Olha, isso aqui a gente aceita, mas a partir disso não, isso já não é mais aceitável, é desagradável. Até mesmo assim casos de cyberbullying com adolescentes que culminaram, por exemplo, em tentativa de suicídio, ou mesmo práticas de assédio moral no trabalho, que também foge a esse bom senso, né, de usar apelidos, piadas ou algo nesse sentido e que não tem graça para a pessoa e desmobiliza, deixa essas pessoas frágeis emocionalmente e pode desenvolver uma série de outras somatizações e transtornos mentais. Eu lembro de um caso, por exemplo, de uma empresa, já um caso transitado e julgado, já de muito tempo atrás, em que o chefe chamava a funcionária de pochetinha porque ela tinha um sobrepeso na região abdominal. Chefe, né? Chefe. Imagina, né? Imagina a liberdade que ele está dando para os outros fazerem, Justamente. né? Mas o curioso é que foram os colegas quem denunciaram, né? E o processo foi adiante, foi transitado e julgado, em que a empresa deveria ter tomado uma medida quanto a isso, né? Por que eu estou citando isso? Porque é preciso também fortalecer esses dispositivos que normalizam e normatizam o que pode e o que não pode. Então, dentro de uma empresa, um comitê de ética, uma liderança sinalizar, isso aqui pode, isso aqui não pode. Numa sala de aula, o professor, a coordenadora pedagógica dizer isso pode, isso não pode, né? E também numa rede social, né? Dizer esse tipo de comentário é válido, esse tipo de comentário não é válido. Então, a gente ainda precisa desse ser, né, digamos assim, moderador, porque a gente não tem tanta noção para lidar com a nossa liberdade de opinião. Boa. Agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, a gente te espera. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre a polêmica envolvendo o ator Will Smith no Oscar, na cerimônia do Oscar. Nosso entrevistado é o psicólogo Vitor Barros Rego. Ô Vitor, existe aquele ditado que é bem conhecido, diz-me com quem andas, que direis quem tu és, né? Esses dias eu ouvi um paralelo, né, falando assim, diz-me do que ris, que direis quem tu és. Isso é muito interessante porque, assim, ainda existem, né, piadas homofóbicas, machistas, racistas, que as pessoas que ainda não entenderam a nova sociedade que a gente vive, ou a sociedade que a gente quer viver, e que ainda falam essas piadas, e tem pessoas que ainda riem, não sei porquê, porque ficam sem graça de não rir, ou porque acham graça e tal. Mas eu acho que nessa nova sociedade é isso, né? Assim, você escuta essas piadas e além de não rir,
Eu acho que você tem que se manifestar sobre isso. Porque, por exemplo, piada sobre holocausto não cabe mais. Piada sobre racismo não cabe mais. Piada sobre machismo ou piada sobre a dor do outro não cabe mais. Você concorda comigo? Concordo em gênero, número e grau, né? De fato, a gente não tem mais por que viver dessa recreação a partir do sofrimento do outro. Por isso que é muito importante o processo educativo de uma sociedade. E esse processo educativo, ele tem que passar por todos, né? Então, não é só na escola, é também em casa com a família, é também nas comunidades pequenas ali no bairro, no condomínio, e também em espaços maiores, como por exemplo aqui numa rede de televisão ou numa rádio, sempre sinalizando esse tipo de coisa. Olha, isso não é engraçado. E muitos dos que você citou também entram na esfera criminal. Sim. Né? Então, e aí a gente também poder contar com esse outro lado de que, olha, essa pessoa fez essa fala que envolve a dor do outro, um racismo recreativo, por exemplo, né? E essa pessoa, ela precisa ser enquadrada. Então, uma notícia como essa também começa a alertar. Sim. Alerta para a sociedade, olha, tá vendo, esse tipo de coisa vai acontecer se você continuar a reproduzir esse tipo de comportamento. Até chegar ao ponto que a pessoa realmente não precise mais de fazer esse tipo de comentário para ela achar que isso tem algum tipo de graça, porque não tem. Não tem. E assim, voltando à questão do Oscar, né? É claro que, como o próprio Will Smith falou, que a atitude dele, ele fez um post e falou, a minha atitude não cabe na sociedade que eu quero, que é um mundo de amor e de bondade. Então, assim, a gente não sabe quais as dores que ele passou junto com a esposa dele, todo o processo de sofrimento que eles ainda passam, porque ela é uma doença que ela ainda está, que passa por todos os aspectos. Eu não sei qual é a sua dor, né, Vitor? Você não sabe qual é a minha dor, não tem como mensurar a dor do outro. Ninguém pode mensurar. Não há como mensurar a dor do outro. Então, não tem como você julgar algo que você não pode mensurar. Então, o que levou aquele homem, que é um ator público, que é uma figura carismática, né? Que é uma pessoa que as pessoas gostam dele, que estava ali sentado, no lugar de destaque, numa cerimônia do Oscar, que os olhares do mundo estão voltados ali e que todo mundo gosta de ser amado pelo público, todo mundo quer ser amado pelo público. O que passou na cabeça daquele homem a ponto dele chegar, imagine você, a ponto dele chegar, se levantar e dar um tapa na cara de um apresentador? Não é brincadeira, não. Acho que ninguém defende, quer dizer, defende, eu já vi pessoas defendendo. Eu não defendo essa atitude, olha lá, tá passando. Ninguém deveria defender a agressividade, nem ele defendeu a agressividade. Mas, no mínimo, você tem que se colocar no lugar da pessoa e falar assim, poxa, o que levou essa pessoa a fazer isso, né? E aí, tanto que o outro, ele não quis prestar queixa. Eu fiquei sabendo que ele fez esses dias um stand-up comedy, que ele vive disso. E alguém na plateia falou alguma coisa contra o Will Smith, ele falou assim, não, aqui você não vai falar mal dele, não. Então, ele deve ter feito aí uma autoavaliação e minimamente ele viu a besteira que ele fez, né? Justamente, até porque assim, a gente está falando de 2 atores negros, né? E a gente sabe E de uma mulher negra também. Justamente. Né? Eu já ia chegar ainda nessa parte, vamos lá. A gente está falando de 2 atores negros que têm toda uma história também de grandes enfrentamentos nos Estados Unidos. E também o cerne dessa questão, né, que assim, o pedido de desculpas para Jada também, ele não teve essa repercussão, né? Exato. Não foi feito, né? Pois é. E isso eu acho que também é importante a gente frisar, né? É importante. Esse apagamento da dor dessa mulher também. É verdade. Mas, como você falou, é o tipo de reação que a gente não deveria estar vendo, né? Talvez realmente só no máximo numa encenação de uma cena de filme ou coisa do tipo, né? Mas isso é a vida real. E assim, a gente começa a observar que a gente também está no nosso limite. A gente está ainda atravessando por uma série de questões ainda referentes à pandemia. Estamos no limite também dos nossos enfrentamentos, de protocolos de higiene, de muitas perdas e também de consequências de uma exaustão emocional que essa pandemia trouxe para todos nós.
E ainda ter que conviver com esse tipo de piadinhas, realmente a gente começa a ver que o nosso limite de tolerância está muito mais diminuído e a gente não consegue enfrentar com tanta lucidez como a gente fazia antes. Interessante isso. De que forma a pandemia nos afetou assim emocionalmente? Pode parecer óbvio e talvez seja óbvio, mas eu queria ouvir isso de um especialista, porque a gente vive num mundo de tanta superficialidade, sobretudo nas redes sociais, onde pessoas que não entendem nada falam como se entendessem tudo. Então, eu queria ouvir isso de você, assim, de que forma que isso nos coloca nesse limite de tudo, assim, a ponto de um ator, né, que é um ser humano, enfim. Não vou colocar ele nesse patamar, um ser humano, assim, ouvir isso, se levantar e dar um murro, um tapa na cara de um cara, numa festa onde, repito, os olhares do mundo estão voltados e ele sabe disso e não consegue ter esse controle emocional. Só um minutinho, a gente tá como é que tá aí? Os olhos do mundo estão voltados para essa cerimônia e mesmo assim ele não consegue ter esse controle emocional. A gente está já avaliando de uma série de artigos em relação... Desculpa, não te ouvi. Pode? Pode. De uma série de artigos aí que foram publicados sobre os efeitos da pandemia, um dos motivos pelos quais a gente mais sofreu é porque a gente estava tendo sempre que lidar com muitas mudanças. Então, a gente teve que mudar bastante coisa sobre a nossa vida, sobre os nossos cuidados. A gente teve que adotar uma série de protocolos de proteção. E a gente também teve muitas perdas, não só de pessoas queridas, mas a gente também teve muitas perdas de formas de compensar o nosso estresse diário. Uma academia, atividade ao ar livre e principalmente a socialização. Ela é ainda um dos elementos mais importantes da gente desestressar, né? Então, a gente acumulou isso tudo e a indústria cinematográfica teve severas perdas porque eles pararam de trabalhar. Cultura de uma forma geral e falando especificamente a cultura cinematográfica. Pois é, então, eles estão num processo de retomada de grandes filmes, de grandes obras e de repente, você também está ali tendo que correr atrás de um prejuízo. Sim. Então, muitas gravações foram também em tempos mais encurtados para poder ainda lançar a tempo. Então, juntou muita coisa ali. E eu acho que também, tentando me colocar ali na situação do próprio Will Smith, naquele momento ali ele vê a própria esposa sendo objeto de uma piada numa cerimônia mundial. Se fosse talvez algo entre grupos ali de amigos, um grupo bem pequeno, petit comité, né? Talvez não tivesse tido essa reação, talvez só sinalizasse, ei, muda aí essa piada. Sim, e como eu disse, e ele viu o processo doloroso que ela passou, né? Pelo qual ela passou. E eu li em algum lugar também, não sei se é verdade, que eu acho que ele teve que convencê-la, inclusive, a ir para essa cerimônia, que eu acho que ela nem queria ir. Então, ou seja, os bastidores você não sabe também, né? A gente não sabe também, né? Provavelmente tem mais coisa por trás, né? Uma reação como essa, que escancara tanta coisa de uma forma tão brusca, eu acredito ter muito mais ainda por trás, né? Exatamente. Pelo que eu também havia lido, numa ocasião anterior da cerimônia do Oscar, a Jada tinha dito que não iria porque não tinha indicações de atores e atrizes negras, né? E aí o Chris Rock havia feito um comentário sobre isso, que também foi um comentário infeliz. Então, são coisas que se acumulam. Sim. Exato, verdade. Agora a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não saia daí, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista. Hoje falando sobre a polêmica envolvendo o ator Will Smith no Oscar. Nosso entrevistado é o psicólogo Vitor Barros Rego. Ô, Vitor, nosso bate-papo aqui entra sobre a dor do outro, a questão de você fazer ou não piada sobre essa dor do outro, a questão do controle emocional, como controlar a impulsividade. É possível controlar a impulsividade para as pessoas que são impulsivas, aí tem essa personalidade impulsiva. É possível você controlar essa impulsividade? Olha, tem caminhos para isso, mas eu sempre vou iniciar minha resposta colocando o seguinte, né? Essa pessoa também fazer uma autoavaliação sobre essa impulsividade, sobre até que ponto isso está muito recorrente na sua vida.
Quando você pega, por exemplo, uma situação como essa do Will Smith, né, que ele foi uma questão muito pontual, Sim. a gente está falando aí talvez de uma questão para ser também tratada de uma forma bem pontual também. Concordo. Né? Mas quando a pessoa diariamente é impulsiva, Sim. talvez essa pessoa realmente tenha como uma grande recomendação procurar ajuda médica e psicológica. Porque talvez essa pessoa já esteja passando por um quadro de estresse muito crônico ou um quadro depressivo e ela se torna uma pessoa bastante insatisfeita com o seu dia a dia. Vai buzinar no trânsito, vai xingar no trânsito, quando estiver, enfim, no trabalho, talvez também se irritar facilmente com os colegas de trabalho ou com o cliente, ou em casa com os filhos, né, também se irritar facilmente e de certa forma, repelir o contato das pessoas, né? De repente, pessoas que gostam dessa pessoa impulsiva, essas pessoas já não se sentem tão à vontade com ela por ter medo dela. Sim. Então, nesse caso, é super recomendado que essa pessoa procure ajuda, procure terapia, né? Porque isso é que vai ajudar ela também a elaborar toda essa impulsividade agressiva. Mas quando essa pessoa também não tem muito desse dispositivo de ser muito impulsiva e, de repente, se irritar com as pessoas, é muito importante ela ter também mecanismos de descompressão do estresse. Atividade física, a socialização com amigos, com familiares, com pessoas que você gosta, é também uma forma muito saudável. Válvulas de escape? Justamente. São válvulas de escape que a gente precisa ter no nosso dia a dia. Não é nenhum Ou seja, luxo, coisas que você gosta de fazer. Justamente. Ler um livro, assistir um filme... Escutar uma boa música, cozinhar, enfim, mexer com a terra ou mexer com artesanato, algo do tipo. Tudo isso são Coisas formas. que te dá prazer, né? Sim. E mantém também a nossa mente ativa de uma forma que seja construtiva. Que muitas vezes as pessoas falam, eu vou assistir um filme, uma temporada toda de uma série de streaming, num canal de streaming e, de certa forma, vai te ocupar, mas não necessariamente vai estar te ajudando a manter também a sua mente ativa. Por isso que a atividade de artesanato, esporte, a conversa, né, o viver em comunidade, ainda são válvulas de escape super saudáveis no nosso dia a dia e a gente tem que usar. Ainda mais depois de tanta coisa que a gente passou em 2020 e 2021 por conta da pandemia. A gente tem que resgatar isso como uma estratégia para o nosso dia a dia, para a nossa saúde mental e situações como essa não se repetirem. Sim, o Vitor, mudando um pouco, mas nem tanto, quando você falou sobre essa questão da importância de você ter válvulas de escape, da importância de você se desestressar, eu queria falar um pouco sobre essa questão do controle emocional também, mas assim, da inteligência emocional, assim, fala-se também sobre essa questão da inteligência emocional. O que vem a ser a inteligência emocional? Bem, vamos pegar assim a palavra inteligência, né? Você ter um estudo, um conhecimento sobre determinado assunto. E o lado emocional entra justamente de você dominar as suas emoções, conhecer como você é. E conhecer justamente também nas suas limitações, naquilo que você não dá conta. Isso também é ser inteligente emocionalmente. Então, se eu me irrito em ambientes muito cheios de pessoas... Eu vou evitar, né? Eu vou evitar. Mas se eu consigo ser uma pessoa amorosa quando eu estou com os meus melhores amigos, então eu vou favorecer isso no meu dia a dia. Né? Então, essa inteligência emocional é justamente a gente saber sobre como lidar com as nossas emoções e, claro, favorecer quando o melhor da gente vai aparecer. A pessoa que talvez não esteja conhecendo muito bem suas emoções, de novo convido para um processo psicoterapêutico com psicólogos que possa ajudar de fato a você se conhecer e dominar isso mais na sua vida. Vai ser realmente assim uma grande conquista para o dia a dia dessa pessoa. Mais do que nunca o conhece-te a ti mesmo sempre será atual, né? É o nosso ouro, né? A nossa saúde mental. Então, a gente precisa valorizar isso. Agradeço demais sua participação no nosso bate-papo aqui. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. E obrigada pela sua companhia. O Band Entrevista fica por aqui. A gente se vê sábado que vem. Eu te espero. Tchau, tchau.